Voltamos ao set de estúdio, acompanhado agora do Bruno e do Wilson. Obrigado. Canon e Sony aqui, dos principais players do mercado. A questão que eles queria colocar é a seguinte. Falamos um pouquinho antes, já tinha pensado isso antes da feira, que os mercados eles estão cada vez mais, parece, juntos e separados. Ou seja, temos um mercado menor para DSLR, as câmeras pequenas, a Sony, a Canon historicamente, a Sony já tem, e por outro lado temos câmeras com CCUs muito grandes, 8K, pensando talvez em 16K daqui a pouco. Como é que vocês veem no mercado? O mercado está mais fácil para todo mundo ou o mercado está se abrindo para territórios e espaços diferentes de look e de imagem? Como vocês veem isso? Bom, primeiramente agradecer, né, estar aqui o convite. A Canon, né, ela meio que abriu essa porta para produções menores com a 5D Mark II lá atrás em 2008, que não era nenhuma demanda de cinematografistas, na verdade historicamente era uma demanda de fotojornalistas que estavam em pautas né, ao redor do mundo, e aí precisavam de um meio de mandar junto com as fotos um resumo do que estava acontecendo, do que se tratavam aquelas imagens. Para os correspondentes de guerra foi fantástico, por exemplo. Exatamente, então eles gravavam um vídeo rápido explicando o que estava acontecendo, onde estava acontecendo, e enviavam junto para a agência de notícias que tinha um contexto daquelas imagens. Só que daí, né, sensor grande, full frame, o pessoal viu que a possibilidade cinematográfica de ter uma imagem com desfoque de fundo, com aquele visual mais bonito, né, mais agradável, e adotaram como uma alternativa de baixo custo, né, para produções que, na época, utilizavam câmeras de cinema em sua maior parte de película. Então, são câmeras caras, que sempre foram equipamentos de alto valor agregado. Exatamente. Então, você tinha uma demanda de produção que era mais cara, a produção em si ficava muito mais cara e isso acabou viabilizando um pouco não só o mercado de câmeras low-end, né, que era o caso da 5D, de câmeras híbridas, mas também abriu um mercado de cinematografia digital com câmeras muito baratas. Então a própria FS5 da Sony, C300 Mark II, todas essas câmeras abraçaram essa ideia de ter um equipamento intermediário, né, em termos de valor. Mas aí, Wilson, o intermediário é AV, profissional, broadcast? Não, são todos profissionais, né? Até a gente estava conversando aqui, no passado existia esse conceito de prosumer, né? Mas hoje isso já não se aplica. Então hoje, por exemplo, mesmo um equipamento de menor porte, um equipamento pequeno, ele tem uma qualidade muito alta. Então você pode, por isso que hoje você consegue utilizar uma câmera como uma FS5, por exemplo, até mesmo uma câmera da série Alpha, né? As câmeras DSLR, para produções cinematográficas, por conta da qualidade que ele entrega. Então, esse conceito mudou. Então, hoje, o equipamento menor ele não tem nenhum demérito em relação ao equipamento de grande porte. O que vai mudar, claro, às vezes alguma função específica que vai demandar um poder de processamento maior que você precisa de um equipamento maior. Ou então, alguma característica, por exemplo, de um sensor ou de um frame rate que você precisa de um equipamento de maior capacidade. Mas fora isso, que são demandas pontuais, que aí necessitam especificamente de equipamentos próprios para isso, você consegue utilizar equipamentos de menor porte. E aí, qual é o próximo passo? Porque neste momento nós estamos com câmeras de grandes sensores, né, para 35mm e demais, e câmeras com sensores menores. Será que vai haver um step no meio ou esse é o caminho? Grandes sensores, pequenos sensores? Na verdade, eu acho que já existe, né, um caminho no meio, que são as câmeras com sensor APS-C. Sim. A Canon tem a linha de DSLRs, hoje mesmo foi anunciada uma nova, uma 90D. Mas a gente sempre teve essas câmeras, a T3i, que é uma câmera que basicamente todos os youtubers, né, criadores de conteúdo para a internet, acabaram abraçando, né, na época de 2012, 2013. Exato. E a Sony tem a linha de Alphas também, a Alpha 6000. 6000, exatamente. Então, eu acho que esse é o meio do caminho hoje. Aí a gente pode retroceder um pouco para, mesmo camcorders, né, as convencionais filmadoras que estão começando aí com sensor de 1 polegada, já estão ficando maiores. A Canon tem a XF705, que é HDR, pronta para HDR, né, transmissão em HDR. A Sony eu sei que tem as... Z90. Então, mas então, aí, desculpa interromper, então, esta é a próxima pergunta, você já foi. Então, o próximo ponto é full frame, agora HDR, esse é o próximo step?
Eu acho que o HDR vai acabar se tornando cada vez mais popular, talvez mais popular do que o 4K em si. Na verdade, o HDR ele chama mais atenção do que o 4K, porque quando nós falamos de 4K, o pessoal geralmente associa somente com o tamanho da imagem. Então, a alta resolução, que é o 4 vezes o Full HD. Mas, na verdade, o 4K, né, essas imagens com maior resolução, você não tem que pensar somente em resolução. Você tem que pensar, por exemplo, no range dinâmico, nas possibilidades de colorimetria que esse tipo de imagem traz. E o HDR, ele deixa a imagem muito mais bonita. Tanto que hoje nós temos também, além de 4K, HDR, 6K HDR, nós temos o HD HDR, que é uma maneira de você trazer o HD, a imagem padrão em HD, uma linguagem muito mais... A imagem fica muito mais bonita. Então, é uma tendência. Então, hoje, os equipamentos mais novos, praticamente todos eles têm capacidade de trabalhar com conteúdo em HDR, justamente por ser uma demanda que apareceu advinda desses conceitos que nós temos falado. Exatamente. E é uma coisa muito empolgante, né, para o mercado, porque abre a possibilidade de você não se prender tanto àquela questão de eu preciso de uma câmera que entregue 4K. Você pode ter uma câmera que entrega 4K, mas não impede você de fazer um conteúdo legal que você não faria com uma câmera HD. Então, um conteúdo em HD, HDR, às vezes é mais atrativo do que um conteúdo em 4K. Esse é um ponto. E aí teríamos que incluir também o weight frame e o gamut dentro da estrutura para trabalhar essa questão? Sim. Em produções, né, que tem um tempo maior que você consegue desenvolver, é mais fácil a maioria das câmeras hoje já entrega um formato em RAW de vídeo. Então, para produções em HDR inclusive o formato indicado, que daí você consegue, na pós-produção, acomodar uma ou mais câmeras dentro de um mesmo padrão de cor, por exemplo, o ACES. E aí, então, a partir daí você faz a produção em HDR, né, a colorimetria em HDR. Mas existem as possibilidades de você, por exemplo, já fazer a transmissão em HLG ou em PQ diretamente. Exatamente. Em H265, por exemplo. É o que nós chamamos de HDR instantâneo. Então, hoje você tem basicamente esses dois caminhos. A pós-produção, onde você vai ter um conteúdo geralmente bruto, que você vai fazer a pós-produção de cor e etc. E as câmeras também oferecem a possibilidade de trabalhar o HDR instantâneo, que ele já sai pronto. Se você precisar fazer uma edição corte seco, por exemplo, ele já está preparado para exibição em HDR, utilizando, por exemplo, o HLG. Então, essas são as duas principais vertentes. Né? E aí, uma coisa que é muito interessante é que, falando do HLG, né, que é a curva da Sony em si, ela está presente também nas câmeras fotográficas hoje. E a Canon também tem uma curva HDR presente nas câmeras fotográficas. Então, mesmo que não sejam câmeras feitas para produção, né, transmissão ao vivo, elas acabam, às vezes, você tem uma emissora e a única câmera disponível, você não vai deixar de transmitir um conteúdo. Essa é a ideia mesmo. E umas últimas perguntas aqui. Uma das coisas que tem acontecido durante este último tempo é que muitas câmeras que não eram pensadas para estúdio ou para ser broadcast viraram câmeras, as DSLRs. E aí houve que fazer uma série de adaptações para elas não esquentar, porque não pode estar mais de 30 minutos e demais. Isso é um step que talvez se possa resolver ou vai continuar assim? Há câmeras que são para ENG, para estúdio e câmeras que são para pequenas produções. Nossa visão vai continuar nesse sentido. Você tem diversas opções de câmera que vão se adaptar a demandas específicas. Então você não vai fazer todas as produções, por exemplo, com uma câmera de pequeno porte. Sim. Mas estava pensando numa camcorder, por exemplo. Como? Numa camcorder, por exemplo. Sim. Que tem camcorders da Sony que gravam 4K, por exemplo. Sim. Então você vai ter camcorders, por exemplo, de diferentes formatos, diferentes tamanhos que são adequadas para os diferentes níveis de produção. Então é muito difícil falar assim, você só vai ter no futuro um tipo de câmera. E nós entendemos que isso não é a realidade. Você vai ter mais opções para você poder, dentro das opções, ter essa flexibilidade de escolher qual câmera vai ser mais adequada. É quase uma personalização do... Sim. E a questão toda de personalização já está presente hoje, né? A gente, por exemplo, a C700, ela é uma câmera que você pode comprar ela, né? Você pode utilizar ela. Sensor Super 35, tanto em formato de rolling shutter como global shutter, ou em full frame, e ela, como corpo base, você não consegue gravar RAW. Você pode ter um gravador externo para gravar em RAW. Então ela acaba sendo moldando a necessidade do usuário. E eu acho que é a mesma coisa. Alô?
E eu acho que é só uma questão de necessidade do usuário em si. Então você acaba moldando a câmera de acordo com o seu uso. E isso é extremamente interessante. Um mercado que tem aumentado muito ultimamente é o de gaiolas de câmera, né? Que até então ninguém pensava em fazer gaiola para câmeras menores e hoje a gente tem diversos players no mercado como o Small Rig, Tilta, fazendo equipamentos específicos para você acessorizar a sua câmera. Mesmo uma câmera menor de produção ou uma câmera de fotográfica, você consegue acessorizar de acordo com a sua demanda de produção. Isso é muito interessante. E aí, a última pergunta para os dois. O futuro passa por, talvez, imediato por 444, 422 ou alguma coisa no meio? O que vocês acham? Na hora de gravação e transmissão. Gravações, por exemplo, em 444 são gravações de alta performance. Exatamente. Né? Então, você com certeza tem demanda para esse nicho do mercado. Sim, existe um nicho, Perfeito. mas você também tem nichos, por exemplo, para 422, 420. Então, esses nichos, na verdade, eles já existem, tanto que os equipamentos eles já estão alocados para isso. Então, você tem essas demandas, nosso entendimento é que você vai continuar tendo isso. Então, outra vez, são as personalizações Sim, você vai adequar o teu projeto, aliás, você vai usar o equipamento adequado para o teu projeto, porque às vezes você não tem necessidade de produzir uma qualidade tão alta. Então, você tem opções que são muito mais atrativas economicamente para atender essas demandas. E aí a última para os dois, me responde qualquer um. Outras coisas que têm acontecido nos últimos tempos com as câmeras é que quase todas precisam ter, ou pelo menos uma tendência do mercado, o wireless, o Wi-Fi ou transmissão por streaming. Isso também é um requerimento do mercado para vocês? Na verdade, essa demanda é uma demanda que não existia no mercado profissional. Sim. E acabou virando uma demanda de mercado profissional porque o consumidor acabou usando. Então é um dos raros casos que uma demanda de consumer acaba chegando e entrando no mercado profissional. A gente tem diversas câmeras, a própria EOS-R, né, que é a nova Mirrorless, você consegue controlar ela totalmente remoto através de Wi-Fi, usando seu celular. Então isso é uma coisa que até se você for considerar a época da 5D Mark II, ninguém pensava em fazer isso. E eu acho que a gente deve muito isso também à própria GoPro, né, que popularizou uma câmera de ação que você controlava basicamente através do seu celular. Você não tinha tela, não tinha nada, a não ser que você tivesse conectado em um dispositivo externo, fosse seu celular ou um relógio de ação, para você ter o preview da imagem. E eu acho que isso veio também do mercado consumidor. Isso não era uma demanda que existia no mercado profissional, mas é aquelas raras ocasiões que o mercado profissional olha e fala, isso é legal, a gente podia incorporar isso na nossa produção. E na Sony você pensa igual? Sim, como o Bruno falou, né, isso começou a ficar muito popularizado depois, principalmente também dos smartphones, né, porque eles te dão essa possibilidade. Então, se você pegar hoje, os equipamentos, todos eles têm algum tipo de funcionalidade que você pode utilizar, por exemplo, um controle remoto, uma configuração específica que você pode fazer por Wi-Fi. Então, nosso entendimento é o mesmo, né? Os equipamentos hoje eles já estão todos eles saindo com esse tipo de funcionalidade embarcada. Perfeito. Ilson, Bruno, muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço o convite. Serviu muito e boa feira. E pronto, só para brincar, se tivesse que comprar para casa, que comprava? Uma câmera em 4K ou em HDR? Ou HDR 4K? Eu acho que eu compraria uma câmera modular, que daí eu consigo adequar ao tipo de produção que eu precisasse. E você, Ilson, o que fazia? Eu compro uma 4K porque eu sei que a 4K ela já está preparada para HDR. Então eu estou preparado já para todas as opções. Então, menos do que 4K, eu acho que hoje em dia não é mais realidade. Muitíssimo obrigado. Obrigado, voltamos daqui a pouco no CETESP.